Doutor, mudemos de assunto. A Roland Berger prestou assessoria à administração do BPN. Quanto é que custou? Doutor Norberto Rosa. Doutor, custou 7 milhões de euros. O estudo de janeiro de 2009, que é a base da opção estratégica de privatização tomada em junho de 2009. Eu queria que o senhor comentasse a credibilidade de um estudo que manipula claramente os custos de uma das opções. E vou exemplificar. Uma das opções colocadas era a opção venda. Essa opção venda não introduz custos de recapitalização nem custos de despedimento. Atribui estes custos exclusivamente ao eventual comprador do BPN. Não tem nada a comentar sobre isto, doutor. Vou fazer um ponto de ordem. Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer que na análise comparativa entre as alternativas de janeiro de 2010 são retirados dos custos da opção venda dois fatores. O fator da recapitalização e o fator de despedimentos. O que significa que se encontrou um resultado de custos perfeita e totalmente manipulados face à realidade que sucedeu depois. Não responda-me à pergunta, senhor. Eu estou a falar do estudo de janeiro de 2009. A Comissão Europeia nem sequer imaginava este estudo. Porque baseava-se sempre em dados manipulatórios que atribuíam ao comprador os custos da recapitalização e os custos de despedimento. Não foi isso que aconteceu, pois não, doutor? O estudo da Roland Berger não demonstra nada disso. Em termos de custos, não demonstra nada disso. Demonstra outra coisa qualquer. Agora, a verdade é que eu lhe queria fazer uma pergunta de natureza política. É que o senhor ouviu, ou ouvia-se, ou constava que a opção política do Governo já tinha sido tomada no sentido da reprivatização no momento seguinte à decisão de nacionalização? Doutor, as condições de privatização de 2010 foram as mais favoráveis, no seu entender? Doutor Norberto Rosa. Horário novo. Houve duas entidades que consultaram o DataRumo. Quem foram? Depois de falhada a reprivatização, houve uma nova estratégia em dezembro, aprovada em dezembro. Em que é que se diferenciava essa estratégia da anterior? Se o horizonte de privatização era de médio ou longo prazo e se dos 600 milhões de euros previstos para a recapitalização, 40 milhões eram para ficar afetos à autonomização e mudança de marca do BPN. Sim ou não? Quando, doutor? Não estava... Horizonte temporal. Que horizonte temporal? Quando as condições de mercado assim o aconselhassem. O que significa que nem hoje devia estar a ser privatizado. Pois não, doutor? O que é que se fez entre 15 de dezembro e 4 de abril de 2012? 15 de dezembro de 2010 e 6 de abril de 2011. Doutor. Para o banco, totalmente desligado... Eu não perguntei qual era a intenção, perguntei o que é que se fez. Doutor, nenhuma das duas obrigações que dependiam do Governo foi cumprida, implementada, entre 15 de dezembro e 4 de abril de 2011. Isto é, não foi nomeada uma administração autónoma, não foi feita a recapitalização de 600 milhões, dos quais 40 milhões para mudança de marca. É verdade ou não? Doutor Norberto Rosa. Os factos mostram que, efetivamente, durante esse período não houve... Isso é muito importante. É verdade que, de facto, a gestão do BPN avançou com o projeto. Quem não avançou e o congelou e meteu na gaveta foi, de facto, o Governo durante 4 meses, até que chegou a Troika, até que chegou a intervenção externa na expressão usada pelo senhor. Doutor, agora, sobre este último processo, eu queria dizer, depois fomos confrontados com duas alternativas, liquidar ou vender de forma direta. Quem é que colocou essas duas alternativas? Doutor, então é claro que em abril de 2011 os senhores recebem novas instruções do acionista para discutir duas alternativas, a liquidação ou a venda direta da forma como se processou. É isso verdade? Doutor Norberto Rosa.
Eram essas duas alternativas que nos pediram para se aprofundar. O Governo, o acionista, não vos disse vão defender a decisão de dezembro de 2010, isto é, a decisão que os senhores estão a trabalhar, isto é, a decisão de refundação do BPN? Muito obrigado. Deputado Honorário Novo. Pois é, Sr. Doutor, palavras leva-as do vento. E muito pior que usar aqui informações do género que eu e o Sr. Deputado João Almeida usamos, exatamente, muito pior é dizer coisas que depois não se conseguem demonstrar. E, portanto, os senhores foram... o acionista fez com que os senhores nunca defendessem junto da Troika qualquer outra hipótese que não fosse ou a liquidação ou a venda naquelas condições. E, portanto, os senhores não foram mandatados para defender junto da Troika qualquer solução que decorresse daquilo que tinha sido a decisão estratégica tomada em dezembro de 2012. É isto que eu posso concluir. Objetivamente é isto. O resto são palavras que lhes levam o vento. E foi essa, digamos... Ó, Doutor, tem algum documento escrito, algum e-mail, alguma nota que diga que a Troika não aceitava outra hipótese a não ser a liquidação ou a venda direta? Dr. Norberto Rosa. O processo... Doutor, disse... Deputado Honorário Novo. Vou terminar com duas perguntas muito rápidas. O Doutor disse que nos procedimentos posteriores, o BPN contactou 14 entidades. Tem a lista das entidades, primeira questão. Segunda questão, foi constituída uma task force com contratação de um gabinete de advogados, enfim, mais uma série de... a Caixa Geral, Banco de Investimentos, mais a Deloitte, mais novamente a Roland Berger, é capaz de estimar os custos adicionais decorrentes deste processo? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Norberto Rosa, eu queria fazer consigo um exercício de tentativa de percepção completa daquilo que pode ser o prejuízo do Estado e dos contribuintes sobre o BPN. Vamos servir-nos dos números que forneceu. Nós temos 4.100 mil milhões, resultantes de 3.100 de papel comercial e... não, 3.100 de obrigações e 1.000 milhões de papel comercial. Tudo isto garantido pelo Estado. Além disso, temos 795 milhões de euros com penhor real. Esta é a exposição global da Caixa aos SPV. Eu queria começar pelos penhores reais, 795 milhões de euros. Que natureza têm os valores efetivos penhorados ou se é admissível que estas garantias reais sejam do mesmo tipo daquelas que prestadas no âmbito do caso BPP, suponho que é suficientemente conhecido para se perceber o que é. Segundo, o senhor disse que a déficit tinham ido 2.800 milhões. 600 milhões de recapitalização, sobram 2.200 milhões. A descontar aos 4.100 de garantia. Se o meu raciocínio não estiver incorreto, dirá na sua resposta. O que ficará por cobrir, digamos assim, sem ir a déficit ainda, 1.900 milhões. Eu pergunto se é legítimo fixar um limite de prejuízos para o Estado, em que o valor mínimo seja 2.800 milhões já integrado em déficit e o valor máximo seja este somado de 795 milhões de penhores e de 1.900 milhões, que é a diferença entre os ativos e as imparidades já contabilizadas. Isto, naturalmente, num cenário catastrofista de nada ser vendido daquilo que está nos ativos das PARs. Esta era a primeira pergunta que eu lhe queria colocar.
Segunda questão. Qual é, do seu ponto de vista, a diferença entre as condições de privatização de 2010 e aquelas que foram colocadas em julho de 2011, para além do preço? É evidente. Isto é verdade ou não é verdade que no processo de 2010 as partes também já estavam transferidas ou seriam transferidas antes da venda? É verdade ou não é verdade que o processo de recapitalização seria idêntico? É verdade ou não é verdade que os processos de despedimentos e os encargos com despedimentos de trabalhadores seriam também honoráveis ao Estado? Isto é, qual é a diferença fundamental entre as condições de 2010 e 2011 para além do preço? É que eu não vejo. Terceira pergunta. Dr. Armando Pinto, eu só gostava de confirmar duas ou três questões. Primeiro, se receberam ou não, da parte do Sr. Ministro, antigo Ministro das Finanças, uma participação sobre a implicação do Sr. Dr. Armando Pinto no processo do BPN ao tempo de Oliveira Costa. Segunda pergunta. Se o senhor, como administrador do BPN, tinha ou não tinha conhecimento que corria um processo contra o Dr. Armando Pinto no Banco de Portugal, resultante dessa participação ao tempo de Oliveira Costa. Terceira pergunta. Se tinha ou não tinha conhecimento que dois dos seus colegas administradores do BPN eram testemunhas de defesa do Dr. Armando Pinto. E se esta matéria foi ou não foi discutida alguma vez no Conselho de Administração do BPN. Sobre o Dr. Jorge Pessoa, seu colega de administração, queria também saber se o Conselho de Administração recebeu alguma vez, da parte do Sr. Ministro de Estado das Finanças, um processo que indiciava a sua colaboração naquilo que ficou famoso como a designação de canibalização dos depósitos a prazo, desempenhadas também por este Dr. Jorge Pessoa, quer no tempo da gestão de Oliveira Costa, quer ao tempo da gestão de Miguel Cadilho. Se foi ou não foi objeto de comunicação por parte do Ministério das Finanças ao Conselho de Administração, e se foi ou não foi também do conhecimento do Conselho de Administração do BPN, um processo instaurado por estas razões em 2010 ao Dr. Jorge Pessoa. Isto é, se o Sr. Dr. Jorge Pessoa deu conhecimento da instauração de um processo contraordenacional pela CMVM relativo a esta matéria. Finalmente, uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, e eu quero começar por agradecer novamente o conjunto de informações que prestou aqui, mas não posso deixar de lhe colocar um conjunto de questões sobre a sua participação direta no processo de transferência da instrumentação do multibanco para o sistema, para a CIBS, é porque é uma pergunta delicada que envolve a participação direta do Sr. Norberto Rosa. E é uma questão em que potencialmente está aqui um conflito de interesses, ou esteve sempre um conflito de interesses do Dr. Norberto Rosa, enquanto, simultaneamente, administrador da Caixa, administrador da CIBS e administrador do BPN. Isto é, o BPN, quando o senhor entrou para lá, tinha um acordo, um contrato com uma empresa que fornecia o know-how para o sistema multibanco, passa a expressão. Era uma empresa do grupo SLA, que foi substituída quase de imediato pela CIBS. E, portanto, a questão de conflito de interesse é imediata. Segundo, porquê é que foi mudada a instrumentação, o know-how, o software, acho que é assim que se diz, da empresa BizFirst para a CIBS? Porquê é que foi anulado o concurso? E admitindo a legitimidade da anulação do concurso, doutor, eu até vou aí, dou-lhe o benefício da dúvida, da anulação do concurso, eu pergunto-lhe uma outra coisa. Porquê é que, então,
havendo outras empresas no mercado capazes de fornecer o software, porque é que não foi feito um concurso limitado, um concurso público ou limitado para a adjudicação dessa tarefa? E porque é que foi entregue de mão dada, e foi o Sr. Doutor que geriu esse pelouro e esse processo, foi atribuído de mão dada, de mão beijada, passa a expressão, à CIBS esse software, esse contrato. Isto é pouco entendível do ponto de vista da transparência de processos e das obrigações de concurso público que são obrigadas as instituições desta natureza, sendo públicas, como era o BPN na altura. E, portanto, eu pergunto-lhe se está de consciência tranquila relativamente a este processo e se não é legítimo encarar aqui um processo de conflito de interesses. E se tem, e a última pergunta é esta, o Sr. Dr. Norberto Rosa sabe qual é o valor das ações movidas pela empresa preterida contra o BPN? Quantos milhões de euros é que estão implicados? E quem é que vai pagar esse prejuízo no caso de o BPN ser condenado? É o Estado? Queria que me confirmasse. Pois é, Sr. Dr. Norberto Rosa, que não fiquei, confesso-lhe, com pesar, não fiquei satisfeito com a sua resposta sobre a BizFirst. Sobre? Sobre a BizFirst e a história da CIBS. E vou dizer 4 razões pelas quais não fiquei. Primeiro, porque o senhor não aborda o problema do conflito de interesses, que eu tinha colocado à partida e que me parece manifesto. Segundo, porque, de facto, havia outras empresas no mercado que pudessem fornecer o software, portanto, era legítimo que um banco público procedesse, no mínimo, a um concurso limitado. E se não o fez, foi entregar de barato à CIBS o software para uma atividade monopolista. Inteiramente monopolista. Inteiramente monopolista. Terceiro, porque não diz nem comenta as razões pelas quais a administração do BPN desistiu do processo que existia junto à Autoridade da Concorrência. E quarto e último, porque de facto havia empresas do grupo SLN, uma delas, das 3 que referiu, interessada na manutenção do contrato, ao contrário do que disse aqui, que era o grupo, mas a empresa estava interessada, e os valores das ações que estão em curso são movidas pela BizFirst e podem envolver valores entre 10 e 20 milhões de euros. São 2 ações entre 10 e 20 milhões de euros, doutor. Portanto, isto não é coisa menor e, portanto, não estou satisfeito com a sua resposta. E queria aproveitar para colocar uma outra pergunta. Suponho que foi também o BPN e a Caixa Geral de Depósitos, institucional e individualmente, quem prestou assessoria para a avaliação e análise das propostas de candidaturas. Eu queria que me dissesse, se souber, quem fazia parte institucional e nominalmente desta Comissão de Análise das Candidaturas.